O nome Charles Manson é capaz de causar arrepios até hoje, mesmo 53 anos após o seu último crime ter sido cometido e 5 anos após a sua morte na prisão. Isso porque o lunático é um caso peculiar na história da criminologia e até por isso famoso. Ele pode ser considerado responsável pelos assassinatos que ocorreram no ano de 1969, ao mesmo tempo em que não desferiu nenhum golpe. O trabalho sujo foi todo feito por seus seguidores, os membros da seita, que ficou conhecida como Família Manson. Ele foi o líder de uma seita hippie, autodenominada Família, que se tornou conhecida pela América e pelo resto do mundo. Sua fama se deve, principalmente, ao assassinato da atriz Sharon Tate, que estava grávida, e outras 6 pessoas. Charles passou a sua vida na prisão estadual da Califórnia em Corcoran, antes de morrer de causas naturais em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O guru, hippie e líder de uma das seitas de assassinos nunca precisou cometer os crimes com as próprias mãos. Sua impressionante capacidade de manipulação fazia com que seus seguidores matassem seu nome. Antes de se tornar um dos criminosos mais famosos dos Estados Unidos, Manson cresceu em um lar problemático, até que pudesse se desvencilhar de vez de sua família e criar-se a sua própria casa, o insólito Rancho Spahn. Nascido em 12 de novembro de 1934 em Ohio, Estados Unidos, Charles nunca foi um filho desejado. Sua mãe, Kathleen Maddox, deu à luz ao menino quando estava prestes a completar 16 anos. Pela gravidez precoce, a mulher foi expulsa de casa e Manson cresceu sem a presença de um pai. Maddox tinha uma personalidade complicada, era viciada em álcool e drogas e a sua relação com o filho não era boa. Por isso, quando cresceu, Charles decidiu adotar o sobrenome Manson de seu padrasto, William Eugene Manson. Certa vez, quando sua mãe foi presa em decorrência de um roubo, o menino foi mandado para a casa dos tios, onde afirmou ter vivido um verdadeiro pesadelo. Charles chegou a dizer que sua mãe já tinha tentado trocar o menino por um copo de cerveja. Foi no início de sua pré-adolescência que ele começou a demonstrar traços estranhos em sua personalidade. Aos 13 anos já cometia pequenos crimes como roubos. Em 1949, chegou a ser detido por um desses delitos e na prisão teria sofrido agressões e abuso sexual. Charlie, como era chamado, vivia fugindo dos centros de reabilitação juvenis e, para se manter, roubava estabelecimentos. Ao longo dos anos, Manson foi preso por diversos crimes, incluindo abusos sexuais cometidos contra meninos e meninas. Foi na cadeia que Charles conheceu sua primeira esposa. Por diversas vezes, o homem investia em escapadas da prisão em tentativas frustradas. O norte-americano chegou a ser liberado em condicional, mas cometeu mais uma série de transgressões de roubos e prostituição de menores. Manson foi libertado de vez no ano de 1967. O homem já havia passado mais da metade da sua vida na prisão e, aos 32 anos, começou a recrutar um grupo que viria a ser chamado de Família Manson. No auge da contracultura, Charles aproveitou do discurso de liberdade para iniciar uma seita macabra que pregava a morte de maneira sanguinária. Cada vez mais ciente de seu talento para manipulação, o homem viajou para São Francisco e começou a resgatar pessoas com o objetivo de criar a sua própria família.
O lunático, que explorava o uso de drogas exacerbado, convencia seus seguidores através das histórias de sua infância, posteriormente envolvendo essas pessoas em um relacionamento ditado pela manipulação. As mulheres facilmente se encantavam por ele, um homem mais velho com aspecto de guru. Já com uma grande quantidade de adeptos de suas teorias, a família Manson se mudou para um antigo set de filmagem abandonado em Los Angeles, conhecido como Rancho Spahn. O motivo da escolha foi porque Charles queria a todo custo se tornar músico. No local, seus discípulos viviam sob regras rígidas dirigidas pelo líder da seita. As crianças nascidas ali eram separadas de sua mãe para que não criasse nenhum tipo de relação. Além disso, documentos de identidade eram destruídos e todos eram obrigados a mudar de nome. Cada pequeno detalhe era comandado por ele. Por exemplo, ninguém podia comer antes de Manson, e depois que ele comesse, os homens seriam servidos, em seguida os cachorros e, por último, as mulheres. A presença de pessoas negras era proibida. O rancho foi palco para grandes orgias organizadas por ele. O sonho de viver da música ainda era tudo que Manson almejava. Após ser rejeitado pelo músico Terry Melcher, Charlie nunca se esquecera de seu endereço. Mesmo sabendo que Melcher não morava mais naquela mansão, em Los Angeles, o líder ordenou que seus seguidores, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Kevin Kell, invadissem aquela casa e matassem todos que estivessem dentro dela. Em 9 de agosto de 1969, a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, e o casal LaBianca foram brutalmente mortos. Em 1971, Charles foi condenado à prisão perpétua e a família Manson se tornou um marco da criminologia, virando motivo de estudo para especialistas e alvo de curiosidade. Para muitas pessoas, o lunático era considerado uma personalidade pop, mesmo que já tivesse sido condenado pelos crimes. O homem recebia uma grande quantidade de cartas de admiradoras, cerca de 60 mil ao todo. Além disso, o criminoso ainda tinha um site em sua homenagem. O endereço na web, mansondirect.com. No ano de 2013, uma das representantes do site, Afton Elaine Burton, começou a trocar cartas com Charles. Na época, a mulher tinha 27 anos e o prisioneiro, 79. Os dois ficaram noivos e tentaram oficializar a relação na cadeia, o que não aconteceu. Em 19 de novembro de 2017, Manson faleceu por causas naturais aos 83 anos. Após sua morte, uma grande confusão foi gerada para saber o que seria feito com o seu corpo. Seus parentes e amigos disputavam para ver quem teria o direito sobre o cadáver do morto. O plano de sua ex-noiva era que sua certidão de casamento fosse assinada mesmo após a morte de Charles, para que Afton fosse a representante mais próxima do homem. Seu objetivo, junto ao amigo Craig Hammond, era expor o corpo do noivo em um túmulo de vidro e cobrar ingressos para visitantes. O longo processo da justiça fez com que o cadáver do criminoso ficasse armazenado em uma câmara fria por 3 meses. Entretanto, o direito acabou sendo deixado para o neto de Manson, Jason Freeman, que decidiu pela cremação do corpo de seu avô. Manson é uma das personificações do puro mal, não apenas pelos assassinatos cometidos em seu nome, mas pelo bizarro poder e demoníaco que tinha sobre as pessoas. Livros, documentários e filmes foram feitos ao longo das décadas na esperança de descobrir por que ele era tão atraente. Ainda não temos uma resposta clara, então não há dúvida de que falaremos sobre ele de alguma forma por mais 50 anos.